Olá, você amante de cinema! Caso você esteja aí de bobeira e queira saber um pouco mais sobre Dunkirk, um filme que foi levado a diversos Oscars, mas que também foi muito bem problemático em muitos pontos e ainda acima de tudo foi uma baita de uma quebra de internet durante seu lançamento. Você realmente gostou ou não gostou do filme? Você teve que assistir quantas vezes para entender? Será que realmente ele merecia tanto mérito? Ou será que o pessoal exagera quando fala desse filme? Hoje vamos ver todos os problemas e tudo o que realmente tem de bom nessa obra e tentar descobrir se realmente vale mesmo a pena assistir. Então vem com a gente e arrasta pro lado porque está começando mais um vídeo aqui do Crítica News de crítica especializada. Logo quando eu comecei a assistir o filme, direto eu já me toquei em uma coisa que eu não estava esperando e foi realmente negativa, que foi muitos cortes em cena de ação. Para você que é novo no mundo do cinema e não sabe, é muito comum hoje em dia para poupar tempo e dinheiro e trabalho, você realmente tem aquelas negócios de ficar cortando as cenas. Você faz toda uma cena e fica cortando soco a soco que o cara dá no outro, tiro a tiro que tem um corte e a câmera fica mudando de lugar toda hora e às vezes fica muito confuso de entender. Nesse filme dá sim para entender as cenas de ação, as cenas são boas, já tenho que adiantar isso, mas eu realmente vi muitos cortes e às vezes não precisavam. Dava para fazer uma metragem um pouquinho maior ali e não tinha nenhum problema em fazer isso. Mas realmente eu vi e me incomodou logo no começo. Outra coisa que eu já tenho que mencionar é que esse é um filme de Christopher Nolan. Ele é muito conhecido por fazer Batman, os Cavaleiros da Treva lá. Ele realmente tem um histórico bom, mas dessa vez ele busca arriscar para um filme frio. O filme se passa entre três histórias que vão se conectando ao longo do tempo. Elas não se alinham, mas, por exemplo, são mostradas ao longo de cada frame. Temos a que se passa na Terra e que dura uma semana. Temos a que se passa nos ares, ali no céu, e dura em média de 1 hora. E temos a que se passa no mar e dura em média de 1 dia. E para isso, eles usam um roteiro não... Ou seja, as ordens não estão em cronológico. Você vai contando essas histórias, intercalando entre essas histórias. E Christopher Nolan não tem trabalho e nem tempo para querer explicar. Se você entendeu a cena, você entendeu e pronto, ele vai continuar. Ele não vai parar a cena para te explicar. E isso realmente é uma coisa que eu vejo com o lado negativo. Eu realmente entendi todas as cenas, eu vi, teve cena que eu até voltei pela segunda vez para ter certeza que o que eu estava vendo era a mensagem ideal, mas eu realmente me incomodei que não explicam nada no filme. Pode ser sim o filme todo sem nenhum problema, mas com certeza teve pessoas que não entenderam algumas coisas e ficaram meio perdido ali, teve que ir pela lógica e às vezes foi meio errado. E nesse filme frio ele usa tons de uma fotografia um pouco mais cinzenta, muito comum em guerra, nada demais, mas ok, tá muito bom. Ele também usa uma trilha sonora com barulhos de cinematografia de câmera antiga, é uma coisa muito doida e junto, e até que funciona. Fica um pouco chato depois de 1 hora de filme? Fica. Não é repetitiva, mas a gente percebe que a sonoridade é sempre muito parecida. Então começa a ficar um pouco chato. Por exemplo, o filme de Coringa tem uma trilha sonora muito melhor, sem comparação. Como, por exemplo, o filme também Pantera Negra. São obras que eu vejo com... E, por exemplo, estão realmente desejando a desejar. Outra coisa também que chegou a incomodar bastante é o roteiro. O roteiro ele não desenvolve personagens e ainda entre as três histórias em que a obra ele tenta contar, lembra que eu falei a história do mar, terra e terrestre ali? Ele tenta contar essas três obras ali e assim, a gente tem que se tocar uma coisa, aquilo realmente não é fácil de fazer, mas também não foi muito bem sérios esquisitos, ele não consegue bater ali tudo que ele quer alcançar, ele realmente não desenvolve nada, a gente não percebe, ficar com mini pessoas ali no meio que a gente nem sabe quem é. Do nada a gente tá vendo o cara da vida terrestre, muda a cena, a gente tá vendo um cara que eu nem sei quem é, deve ser comandante, deve ser o que, nem sequer fala o nome dele, não tenho a mínima ideia de quem seja, ele tá lá tipo com bastante tempo de tela e a gente fica todo perdidinho e assim, ele não trabalha nesses termos de explicar. Então tem boas cenas de ação e quem gosta do filme só considera cenas de ação, mas o roteiro ele não é muito... É um belo de um drama com uma direção simples, com poucos diálogos e ainda a gente tenta entender tudo, mas às vezes fica tudo uma gororoba e a gente não entende nada. Dá pra entender sim se você tiver uma base de conhecimento histórico ali pra você entender que os soldados estão presos ali naquela parte de meio que aquela ilha, aquele arquipélago ali, eles têm que fugir ali de barco, mas aí estão atacando eles. É uma zona assim em completo caos, mas até que dá pra vocês tentar se orientar e é por isso que minha nota hoje eu realmente fui um pouco confusa enquanto eu assisti em um tom crítico.
que eu não podia falar que é uma excelente obra e é por isso que minha nota é 7.4. Eu vi diversos erros que poderiam ser corrigidos, Christian Bale realmente sofreu muito hate com esse filme e quem gosta eu acho que deveria avaliar um pouquinho mais, não só as cenas de ação que são boas e realistas, mas era ideal avaliar também todo o conjunto como uma obra, quando tudo tá costurar tudo bonitinho, tudo preso, tem que avaliar um pouquinho melhor tudo isso. Então, grande abraço, valeu, falou e fui!